Muito bem, boa tarde. Estamos aqui para gravarmos mais um tema da Palavra de Deus e para começarmos então este momento espiritual, nós vamos então ter uma oração. Bondoso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua presença conosco, a bênção do Teu Espírito, ajuda-nos a entender a Tua Palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema que nós vamos tratar hoje é no que diz respeito ao uso de joias. É um tema bastante polemizado. Existem igrejas que apoiam o uso das joias, existem igrejas que não apoiam, e todos esses que apoiam ou deixam de apoiar sempre se baseiam pelo estudo da palavra de Deus. Então, o que vamos fazer aqui é tomar os textos que são usados muitas vezes como base para apoio ao uso das joias, vamos usar também os textos que são usados como apoio para não usar as joias, e depois então vamos ver qual o pensamento do Espírito e Profecia, ou seja, de Ellen White a respeito do assunto, e depois o pensamento da Igreja Adventista, então finalizando esse momento de reflexão, tá bom? Vamos então para os primeiros textos que normalmente são utilizados em apoio ao uso de joias. O primeiro está em Gênesis capítulo 24, verso 47. Vamos ver o que diz aqui. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que ele gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Então Eleazar foi buscar uma esposa para Isaac, e ele então aqui começa a dar presentes para esta moça. Quando você vai ao verso 53, um pouquinho mais para frente, então diz assim, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe, né? Então aqui mostra uma atitude deste servo de Abraão, dando joias, dando coisas preciosas, como se fosse um dote pela mão desta moça, que seria então entregue ao seu servo Isaac. Aliás, o seu chefe, o seu patrão Isaac, ele era o servo que deveria então levar essa moça até ele. Então aqui muitas pessoas entendem que se eles eram cristãos, tementes a Deus, e eles usavam joias, consequentemente hoje nós poderíamos ser cristãos, tementes a Deus, né? E não teria problema de usarmos joias. Muitas pessoas entendem dessa maneira. Outros já entendem esse texto como sendo um texto que apresenta a cultura da época, à medida que o povo judeu foi sendo organizado mais para frente, houve então orientações, normas, leis e princípios que não incluíam isso, mas que lá no início isso era possível. Muito bem, Êxodo capítulo 35, 22 é um outro texto que tem sido usado também como uma sugestão de que as joias não eram tão estranhas assim. Então, Êxodo capítulo 35, versículo 22. Né? Então, vamos ver aqui, Êxodo 35, onde está? Versículo 22. Diz assim, e assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Né? Então aqui vem mostrando quando Moisés pediu que o povo de Israel trouxesse, por exemplo, joias, pendentes, ofertas, ouro, prata, para que pudessem servir de base para a construção do santuário. E muitas pessoas dizem assim, se o povo de Israel tinha estas coisas para trazer, era porque eles, de fato, não viam que o uso de joias era algo objetável, algo que não se deveria usar, porque senão não teriam essas coisas para trazer. Por outro lado, outros analisam da seguinte maneira, eles tinham estas joias porque recém haviam saído do Egito, e quando saíram do Egito, pediram aos egípcios que lhes dessem alguma coisa de valor. E como os egípcios queriam se livrar deles por causa das pragas, deram muitas coisas de valor para eles, para que eles pudessem recomeçar a sua vida fora. Né? E aí estavam essas joias, então, sobre posse deles, sem falar de que os israelitas ficaram 400 anos no Egito e foram, então, totalmente, vamos dizer assim, engolidos pela cultura egípcia e já não tinham mais a mesma mentalidade que tinham antes de ir para o Egito. Né? Muito bem, vamos ver um outro texto então que tem sido utilizado como mostrando assim que o povo no passado usava joias ou valorizava joias, né? O texto é de Provérbios capítulo 1, ainda no Velho Testamento. Então nós vamos ver aqui o livro de
Provérbios capítulo 1, vamos ver aqui, que encontramos, no versículo 8 e 9. Provérbios 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então veja, aqui está comparando de que a sabedoria, a instrução dada pelo pai e pela mãe seriam tão formosos, tão belos e valorizados quanto as joias são valorizadas, né? Como um colar, né? E assim mostra também uma coroa para a cabeça, um colar para o pescoço, assim também a sabedoria e a instrução seriam válidas. Então alguém pode pensar assim, bom, se as joias não fossem algo valorizados, então não seriam comparados com a instrução, com algo de valor, né? E outros já pensam assim, não, aqui está mostrando não a valorização da joia como ornamento, mas a valorização da joia como, vamos dizer assim, valor monetário, né? Ou seja, se ela tem um valor, uma coroa, um colar tem muito valor, a instrução também tem. Então são pontos de vista diferentes, mas aqui está o texto que é utilizado para dizer que as joias de alguma forma não eram tão mal vistas quanto às vezes parece. Vamos então ver agora o livro de Cantares, capítulo 1. Então, vimos Provérbios 1, vamos ver então o livro de Cantares. Cantares, capítulo 1, também no versículo 10 e 11. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Diz assim: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Então aqui é uma canção, é uma poesia que está sendo feita por Salomão, de um relacionamento entre um noivo e uma noiva, provavelmente ele e a Sulamita, não é? E nós sabemos que muitas pessoas veem isso e dizem assim, bom, se ela usava joias, e nessa poesia apresenta aqui a beleza das joias, por que que nós não podemos então usar? Outros já dizem assim, ele era um rei, dentro do clima de uma realeza, havia muita pompa, muita riqueza, muitas joias, coisa que normalmente não acontecia dentro do comum, né? E nem tudo o que acontecia dentro de uma realeza, como por exemplo um rei tendo várias mulheres, era aprovado por Deus. Então, aqui apenas se menciona o que acontecia, não está dizendo se é aprovado ou não, mas para muitas pessoas esse texto seria uma evidência de que as joias não teria problema. Então, cada um analisa aí particularmente a sua ideia a respeito desse assunto, né? Nós vamos ver um outro texto agora que tem sido usado a favor do uso de joias. Isaías capítulo 61. Então vamos lá. Isaías capítulo 61. Aqui nós vemos o profeta de Deus, de alguma maneira, também fazendo uma comparação da questão das joias, né? Então, Isaías capítulo 61, nós vamos ver o versículo 10, e diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, atavios e joias são quase que sinônimos, são enfeites, né? E aqui diz que Deus nos vestiu com vestes de salvação, assim como o noivo e a noiva se enfeitam, certo? Então, praticamente está comparando a beleza das joias com a beleza da salvação. E outras pessoas podem pensar assim, bom, aqui está dizendo que assim como é bonito usar joias, é bonito ser salvo, assim como é algo bom ser salvo, é bom usar joias. Então, como se fosse uma aprovação, né? É um texto que faz uma comparação e, de alguma forma, pode ser interpretado de uma e outra maneira. Vamos agora a Lucas capítulo 15, 22. Lucas, no capítulo 15, 22. Vamos ver aqui, vamos ver onde é que está Lucas. Estamos no Velho Testamento, então vamos para o Novo. Lucas no capítulo 15, no versículo 22. Aqui é um relacionamento entre o pai e o filho pródigo chegando em casa, e diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Então algumas pessoas pensam assim, bom, se a Bíblia traz uma parábola onde o filho recebe um anel e coloca no seu dedo e o pai o recebe,
Então isso é símbolo de que a Bíblia está aprovando o uso de anéis, o uso de joias, não é? Porém, aqui se trata de uma parábola e outras pessoas podem pensar assim, não, aqui apenas está mencionando um costume, uma cultura da época que colocar o anel no dedo representava uma certa autonomia, talvez autoridade, de pertencer a uma família, alguém que realmente estava agora sendo aceito de volta, e o pai entregando o seu anel era como Faraó entregando o seu anel para José, por exemplo, dando autoridade a ele, não é? Então, existem várias interpretações a respeito desse assunto, mas esse é um dos textos que é usado também para dizer, olha, a Bíblia não é contra joias porque o filho pródigo recebeu uma joia. Um outro texto que é usado, e esse vai ser o último que eu vou usar, existem outros, eu estou usando os principais assim, está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. Aqui no versículo 2, nós vamos ver o que encontramos. Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui está mostrando que a cidade santa, tinha ruas de ouro, tinha portas de pérolas, né? E tinha várias pedras preciosas aí no seu muro. Então, assim como a cidade estava toda adornada, assim diz que a Nova Jerusalém se assemelha como uma esposa que é adornada para o seu marido. Em outras palavras, alguns veem aqui uma aprovação de que uma noiva poderia então usar todo tipo de joias exteriores. Muito bem, a Bíblia usa várias dessas linguagens, usando a cultura da época, usando os costumes da época, para ilustrar então o belo, ilustrar aquilo que realmente é de valor. Então as joias sempre entram aí nessa comparação. Agora nós vamos ver alguns textos da palavra de Deus que de alguma forma parecem contradizer esses outros textos, né? Então, com uma interpretação um pouquinho mais diferente. Então, vamos ver aqui o primeiro texto, voltando agora ao Velho Testamento, em Êxodo capítulo 33, versos 5 e 6. Êxodo capítulo 33. Então, voltamos lá. Êxodo capítulo 33. Capítulo 33, no versículo 5 e 6. Então, vamos ver. 33, versos 5 e 6. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então veja, aqui Moisés recebe uma ordem de Deus, dizendo que Deus gostaria de estar no meio do povo, mas queria que eles tirassem os seus atavios para que Deus pudesse de alguma maneira estar no meio deles. E continua o texto dizendo, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. No verso 6 fala isso. Então quer dizer que eles queriam a presença de Deus, e como queriam a presença de Deus, deveriam tirar todos os seus enfeites. Eu creio que justamente esses enfeites foram aqueles que eles haviam então trazido pela influência lá dos egípcios, haviam adquirido também pela influência dos povos pagãos que viviam ao redor, e Deus queria tirá-los então de todo em contato com a impiedade, a idolatria e toda a influência negativa dos povos pagãos, certo? Um outro texto que tem sido usado então aí dizendo realmente que a Bíblia não aprova o uso de joias é Gênesis capítulo 35, de 1 a 4. Gênesis capítulo 35. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 35, versículo de 1 ao 4. Diz assim, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Né? E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Né? E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então quer dizer que quando o povo foi chamado para uma consagração à família de Jacó,
diz que eles foram conclamados para tirarem do meio deles os ídolos estranhos. E quando eles foram entregar esses ídolos estranhos que estavam no meio deles e que não deveriam estar, tiraram também alguns atavios, algumas argolas, algumas coisas que eles tinham entregado e isso tudo foi enterrado para que eles pudessem ter essa consagração e ter a proteção de Deus onde quer que fossem. Então veja, aqui também é usado esse texto para mostrar que de alguma forma Deus está ali através de Jacó orientando a sua casa para ser distinto dos demais povos pagãos que usavam toda espécie, todo tipo de joias, né? Um terceiro texto que é utilizado também para mostrar assim o lado um pouco negativo do uso de ornamentos, né? Está no livro de 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Então vamos ver aqui. 2 Reis, no capítulo 9, no versículo 30. Muito bem, aqui está. Diz, e Jeú veio a Jizreel, o que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Então aqui não está nem condenando, nem aprovando, está apenas citando o exemplo de uma pessoa que é considerada uma mulher pagã, uma mulher ímpia, maldosa, e ela então é apresentada como uma mulher que pintava ao redor dos seus olhos e como uma mulher que também usava algum tipo de adereço na sua cabeça. Isso não quer dizer que porque ela fazia isso, todos são proibidos de fazer, mas não deixa de ser uma indicação também de um costume pagão, de um costume de uma pessoa que não estava pensando, preocupada em agradar a Deus, mas agradar a si mesma, né? Então fica aí, vamos dizer assim, aberto para que cada um possa interpretar como quiser, é apenas uma menção bíblica a respeito de um fato, né? Agora vamos ao livro de Isaías, capítulo 3. No livro de Isaías já existe uma declaração mais condenativa, né? Se você olhar bem, Isaías no capítulo 3, nós encontramos aqui o profeta chamando a atenção do povo a respeito do tema da vaidade, né, do orgulho e assim por diante. Então, a partir do verso 16, né? Então, Isaías capítulo 3, verso 16 diz assim: Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando ou cascavelando com os pés, portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá em descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festa, os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimos, e as toucas e os véus, e será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste larga cilício, e queimadura em lugar de formosura. Então aqui parece que o profeta ele está condenando o orgulho e o fato de que as filhas de Sião viviam como que se exaltando e se projetando, né, de uma forma muito exagerada. E diz que por causa do orgulho, do nariz empinado com que o povo estava, Deus iria castigá-los com a destruição, com a invasão inimiga, e em lugar então de haver joias, perfumes e todos aqueles aparatos que as mulheres usavam, então haveria destruição, haveria fedor, haveria então uma enfermidade na cabeça, desfaria tinhosa, né? A tinha era uma doença parecida com a lepra, que começava então a branquear os cabelos. Então, em outras palavras, o profeta estava condenando o orgulho e o distanciamento de Deus que o povo estava, e isso se manifestava no uso de todas essas coisas que o profeta disse que não haveria mais. Agora, algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, bom, se o profeta estava condenando o uso de joias, também estava condenando o uso de bolsa, de lenço, de tantas outras coisas que nós usamos e não vemos nenhum problema. Então, existem esses dois lados aí, mas o que fica claro e o que chama atenção aqui nesta parte é o fato do orgulho, né? Porque estão como que cascavelando com os pés, estão com o pescoço erguido, estão de maneira orgulhosa, se independizando de Deus. Esta é a ideia. E à medida que eles então são condenados por isso, vem então o juízo sobre eles, certo? Então, mais ou menos assim, esta é a ideia, e podemos ver que
talvez poderíamos dizer assim que o uso de muitos enfeites, muitos adornos, muitas coisas serve como uma manifestação do orgulho pessoal, do orgulho interior, né? E que a simplicidade então pode revelar a humildade. Às vezes isso pode acontecer o contrário, uma pessoa com toda a simplicidade exterior pode ser orgulhosa e uma pessoa às vezes que até aparenta orgulho pela sua aparência exterior pode ser humilde, né? Mas a Bíblia não vê dessa maneira, que nesse caso aqui estava condenando o uso exagerado de uma série de coisas que revelava então certo tipo de orgulho. Muito bem, vamos continuar vendo os textos aqui, que estão mais contrários então ao uso de joias, e agora vamos para o Novo Testamento, e o texto que nós vamos buscar é 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Estamos já quase chegando ao fim dos textos. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então diz aqui que as mulheres então deveriam ter modéstia, né? Pudor, a vestimenta deveria ser mais simples, pois essa palavra modéstia tem a ver com simplicidade, né? Não com ouro ou pérolas, vestidos preciosos. Então aqui mostra que a preocupação do cristão no Novo Testamento não deveria ser o exterior, mas a preocupação, diz aqui, como convém às mulheres, com as suas boas obras, né? Então, as obras deveriam ser mais importantes do que a aparência exterior, a ornamentação, os enfeites e assim por diante. Um outro texto bastante semelhante é o que nós encontramos, então, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, nós vemos aqui no capítulo 3, verso 3 em diante. Vamos ver o que encontramos aqui. 1 Pedro 3, verso 3 em diante. Fala assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. A ênfase desse texto, irmãos, está aqui. Enquanto no caso de Timóteo ele enfatizava as boas obras, aqui diz um coração incorruptível, ou seja, sem corrupção, coração puro, né? E um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Então, em vez de se preocupar com a dor no exterior, se preocupar com um espírito manso, quieto, sem corrupção, ou seja, uma pessoa que fosse interiormente pura e não se preocupar tanto com a aparência exterior, certo? Então, para muitas pessoas, esses textos não têm valor porque eles falam de ouro e pérola. E as pessoas dizem: eu não uso ouro e pérola, eu uso bijuterias, né? Então, o que se leva em questão é que quem observa, muitas vezes ele vai chamar a atenção, não se é ouro ou pérola ou coisa, mas o que vai chamar a atenção são os ornamentos em si, né? Então, se o objetivo era fazer com que a pessoa se voltasse para as boas obras ou para o homem interior, para as virtudes interiores, qualquer tipo de ornamento, seja ele uma joia cara ou não, acabaria tirando o foco do interior e buscando atenção para o exterior, certo? Então essa seria a ênfase aqui, embora realmente a Bíblia fale de ouro, de pedras preciosas, de vestes suntuosas, isso é verdade, mas também fica claro que o objetivo é não atrair para o exterior, mas sim atrair para o interior. Essa é a ideia principal. Depois aqui, em Apocalipse capítulo 17, 4, nós vamos ter o último texto. Então, Apocalipse capítulo 17, verso 4. Assim como na parte primeira, os textos que eram favoráveis ao uso de joias usou o Apocalipse, aqui também temos um texto do Apocalipse, agora aqui contrário ao uso de joias, assim, aparentemente, né? No capítulo 17, no verso 4, ele diz assim, vamos ver aqui, 17, 4, estamos quase chegando aqui. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então aqui muitos creem que, ao Deus descrever os inimigos de Deus, a prostituta que era a Babilônia, que era
uma representação da igreja falsificada, ele faz essa representação com uma prostituta toda adornada. Quando Deus quer representar a igreja verdadeira, ele o faz então apresentando uma mulher pura, vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, sem nenhum adorno, sem nada. Então, em outras palavras, dá a entender que, de alguma forma, aqui nessas duas representações se mostra aquilo que Deus agrada e aquilo que ele desagrada. Mas o texto não está dizendo isso, pode ser que o autor, quando escreveu, nem tinha isso em mente, estava apenas distinguindo o bem do mal, mas é interessante que quando você observa as características de um e de outro, é quase que impossível você não fazer essa relação. Né? Por que ele ilustrou o mal desta maneira, com joias, ornamentos e tudo, e por que usou o bem de uma forma mais simples, certo? Então isso faz com que as pessoas pensem, bom, aqui está um texto aparentemente a favor, aliás, contra o uso de joias por essa representação. Muito bem, claro que você que está me ouvindo, você pode ser a favor ou contra, você pode achar, não, isso está certo, isso não está, mas o meu objetivo aqui não é dizer que esse texto é melhor do que aquele, de que quem está a favor está certo, ou quem está contra está certo, não. O grande objetivo aqui é mostrar os dois lados. Uma vez que nós mostramos os dois lados, agora o que nós vamos fazer é ver o que Ellen White nos diz. Então, se você que está me ouvindo é adventista, você vai ver que aquilo que ela fala sempre tem um peso dentro da opinião adventista, porque cremos que Ellen White é uma profetisa. Se você que está me ouvindo não é adventista e não conhece Ellen White, talvez não signifique muito, mas nós vamos analisar aqui o pensamento desta profetisa. Então, Ellen White diz assim, falando sobre este tema: trajar-se com simplicidade e abster-se da ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Então, quando ela fala, ela diz abster-se, né, de ornamentos de toda espécie. Ela não fala ouro, pérola, bijuteria ou coisa parecida, um pouquinho não tem problema. Ela simplesmente diz abster-se de todo e qualquer ornamento está em harmonia com a nossa fé. Então isso é bastante esclarecedor para quem está buscando aonde se apegar, uma referência para poder ter a sua definição, ter a sua decisão. Depois aqui temos um outro pensamento de Ellen White que diz assim, que os que têm tido experiência cuidem em não fazer com que os outros se desviem nesse ponto por causa do seu exemplo. Então quer dizer que se eu uso algum tipo de joia e achar isso não tem problema, para você pode não ter problema, mas pode servir de mau exemplo para outra pessoa. Aquele anel que lhe cerca o dedo, Ellen White falou a respeito de uma mulher que estava usando o anel, diz, talvez seja muito simples, mas é inútil e o seu uso exerce errônea influência sobre outros. Então quer dizer, temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões, para não estarmos servindo de pedra de tropeço para outras pessoas, principalmente os mais jovens que estão observando para ver como nos comportamos, né? Número 3, um terceiro pensamento, diz assim, a ornamentação da pessoa com joias e coisas luxuosas é uma espécie de idolatria. Traz um sinal de pobreza interior e revela falta de espiritualidade. Olha só, isso aqui é bastante impactante, né? Traz um sinal de pobreza interior e revela falta de espiritualidade. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, quando você realmente tem um relacionamento com Deus, com Cristo, e isso preenche todo o seu ser, todo esse vazio existencial desaparece. E automaticamente não sentimos a necessidade de estarmos agregando coisas para que ajudem na nossa autoimagem, na nossa projeção perante as pessoas, porque o que nos recomenda é Cristo. Então, no momento que eu estou cheio de Cristo, isso vai transmitir através da minha maneira de ser e de tratar as pessoas, certo? Então, é bem esclarecedor isso aqui e é uma opinião de Ellen White. Foi o último texto que eu usei, são apenas 2 textos que nós usamos, aliás, 3, deixa eu ver, 2 ou 3 textinhos aqui, 3 textos, né? E serve para que a gente possa ter aí uma ideia do que Ellen White diz a respeito. Existem outras coisas que ela fala, mas eu me apeguei a essas 3 que achei bastante próprias. Agora nós vamos ver um voto da igreja que foi feito em 1972, depois foi reafirmado em 1986 e depois então permaneceu assim como estava, sem ser alterado. Diz assim, que na área do adorno pessoal não sejam usados colares, braceletes, anéis, né, etc., inclusive anéis de noivado. Então quer dizer o seguinte, que o pensamento da igreja é que nós
nessa área do adorno pessoal, não usemos estas coisas. E depois segue o voto dizendo assim: artigos como relógios, broches, abotoadores, prendedores de gravata, etc., devem ser escolhidos em harmonia com os princípios cristãos de simplicidade, modéstia e economia. Em outras palavras, a igreja está declarando o seguinte: todo tipo de joia que não é funcional, ela não cabe dentro de um estilo de vida adventista. Ou seja, aquela joia que vem só para enfeitar, ela não cabe. Agora, aquela joia que vem para ser funcional, para ter uma função, como um relógio, como um broche que vem às vezes segurar alguma roupa, né? Uma abotoadura, um prendedor de gravata, não deixa de ser uma joia, né? Mas são coisas que são necessárias, né, para alguma coisa. Então, você deve usar esse tipo de joia necessária, funcional, com modéstia, ou seja, não buscar as coisas mais extravagantes, mas aquelas que são mais simples e menos chamativas, né? Essa é a ideia que a igreja tem depois de entender o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia. E o manual da igreja, o que diz? Diz assim: nas Escrituras é ensinado com clareza que o uso de joias é contrário à vontade divina. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. O uso de joias é um esforço para atrair atenção em desacordo com o esquecimento de si mesmo que o cristão deve manifestar. Então, o manual da igreja está dizendo aqui que, de acordo com as escrituras, não há um apoio para o uso de joias, segundo o entendimento da igreja. Depois de analisar as duas baterias de textos, vamos dizer assim, a igreja entende que não há um apoio na Bíblia para usarmos as joias e diz que, então, isso está contrário ao princípio cristão, que é esquecer-se de si mesmo e não projetar-se a si mesmo. Então, em outras palavras, a humildade de Cristo deve ser refletida na nossa vida, no viver simples, num estilo de vida sem muito adornos, né? Da forma mais simples possível. Bom, sendo assim, depois de nós termos analisado tudo, né? A igreja adventista, ela desaconselha os seus membros a usar adornos exteriores, mas buscarem sim um adorno que seja mais precioso do que qualquer adorno material ou exterior, ou seja, um caráter puro, santo diante de Deus, que é a única joia que nós vamos poder levar para o céu. Esse é o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns podem discordar, outros vão ser a favor, mas esta é a realidade. Ou seja, a igreja analisou tudo, viu o que diz o Espírito de Profecia, chegou a um ponto de vista, declarou a sua posição, e mesmo que tem muitos adventistas que às vezes desconsideram tudo isso, é importante saber o que a igreja diz. Porque se um dia a pessoa for abordada, alguém de nós somos abordados a respeito desse assunto, precisamos saber o que diz a Bíblia, o que diz o Espírito de Profecia e o que diz a igreja a respeito desse assunto. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor para você, que isso te ajude, para que cada um de nós possamos saber como nos colocar diante deste tema, que é bastante polêmico, mas que a igreja tem a sua posição a respeito, embora às vezes alguns, não sabendo disso, dizem, não tem problema e tal, mas a igreja já se posicionou há muito sobre esse tema. Tá bom? E Deus abençoe a todos e que possamos, numa próxima oportunidade, estarmos juntos novamente. Vamos terminar com uma oração. Te agradecemos, Senhor, por este momento que passamos juntos aqui, conversando sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, que o entendimento, Senhor, da Tua Palavra seja cada vez mais profundo e que possamos, ó Deus, colocar em prática em nossas vidas também. Pedimos tudo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até uma próxima, se Deus quiser.